E aí pessoal, beleza? O combinado antes pelo horário é que tanto agora, na primeira aula, como a segunda aula que nós vamos ter no finalzinho do dia, ambas serão de atividades para vocês. Entretanto, eu achei melhor gravar esse vídeo para a gente treinar junto algumas atividades, certo? Até porque eu passei algumas questões para vocês e creio que alguns devam estar tendo alguma dificuldade para resolver algumas questões, certo? E claro que eu também quero finalizar o assunto de módulo, que não se limita apenas à função modular. Na verdade, pessoal, dica, quando a gente fala de função, essa função pode se transformar numa equação ou numa inequação, certo? Então, o que a gente viu, função afim gerou a equação de primeiro grau ou inequação. Função quadrática, equação e inequação. Função modular, equação e inequação, entendeu? Depois daqui, se é para ser visto pelo cronograma exponencial e logarítmica, equação e inequação também tem. Okay? Então, toda função ela pode ser gerada, a partir da função, pode ser gerada uma equação ou uma inequação. Beleza? Então, com base nisso é que nós vamos dar introdução à nossa aula. Bem, pessoal, seguinte, o que acontece? Deixa eu ver aqui a apostila. Logo de cara, pessoal, nós vamos tentar resolver essas duas questões aqui, que tem duas questões muito parecidas lá naquela lista de exercícios que eu passei para vocês, certo? Então, onde que se encontra, certo? Se encontra lá na página 39, né? Pessoal, o que acontece aí? Vocês estão conseguindo perceber o seguinte, vocês conseguem perceber que em ambos os casos nós temos uma função modular. Essa função modular, como é que eu sei que ela trata de uma função modular? Porque eles fizeram, certo? Digamos assim, essa curvatura aí, né? Eles refletiram, por assim dizer, a grosso modo, ok? Depois, eles colocaram uma outra função, né? Aqui uma função constante, que é uma reta horizontal. Isso a gente também já viu no início do ano. Então, o que acontece? O limite entre essas duas funções gerou um triângulo. E ele quer exatamente a área do triângulo em ambos os casos. Então vamos lá, certo? Vamos ver o que a gente vai achar daqui. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente vai achar. Só um minutinho. Estou abrindo o Paint aqui. Pronto. Pronto, tá aí. E já copiei as duas perguntas para lá, os dois itens. Pessoal, o que acontece? Vamos lá. Vocês estão percebendo comigo aqui, ó, vou colocar aqui essa parte aqui destacando. Tá vendo que aqui e aqui as duas funções estão se encontrando? Consegue enxergar isso? Bem, quando isso acontece, pessoal, então a gente diz que nesse exato momento em que as funções se encontram, elas adotam o mesmo valor. E adotar o mesmo valor significa que elas têm valores iguais, certo? Mesmo valor, valores iguais. O que a gente encontra, então, a partir daí? Pessoal, deixa eu aumentar um pouco a letra. Só um minutinho. Uma coisa mais legível, né? Pronto, agora sim. O que acontece? Quando eu digo que duas funções estão obtendo o mesmo valor, valores iguais, eu posso simplesmente substituir o valor. No caso, a minha f de x está aqui, de graça, é 2, é uma função constante. Já a minha g de x é uma função modular, que é o módulo de x. Isso aqui, pessoal, nos leva lá para uma equação modular, e eu falei isso na live, né? Não sei se vocês estão se lembrando, em que, por definição, o que acontece? Por definição, se x for maior ou igual a zero, então eu tiro só as barrinhas, né? Então eu digo que x é igual a 2, ok? Entretanto, se x for menor que zero, então, lembra que eu disse que você pode ficar livre para escolher qual dos dois você vai trocar. Você pode trocar o sinal do que está dentro do módulo, ou você pode trocar o sinal desse cara aqui.
Então, nesse caso, eu vou trocar o sinal do 2, né? Que vai ficar menos 2. Agora, perguntinha, eu sempre vou ter que ficar fazendo isso aqui? Não, eu posso simplesmente pensar isso aqui, certo? Isso aqui é um pensamento meu. Você está vendo isso apenas na sua cabecinha, tranquilo? E aí, eu já venho direto para cá, ok? Então, conclusão, pessoal, conclusão. Quais são os valores de x? Quais são os valores de x em que o módulo dele vai dar 2? Quais são esses valores em que o módulo vai dar 2? Ora, no 2 e no menos 2, certo? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui o minuto. Tem que ser o jeito aqui mesmo. Pronto, diminui aqui a espessura. Pronto. Só um minuto. Pronto. Olha aí que beleza. Ok. Pessoal, o que acontece? Aqui passou um pouquinho. O que acontece? Essas duas retas que eu fiz agora, eu só fiz para indicar que nesse pontinho aqui é o menos 2 e nesse pontinho aqui é o 2. Ok? Terminei a questão? Não, quando eu achei a área. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo, pessoal, tá lembrado? É base vezes a altura dividido por 2, certo? Então vamos lá. Quem é a minha base? Percebe que a base do triângulo é isso aqui, ó, ele está de cabeça para baixo. Então a base é desse ponto até este. Perguntinha. Aqui é o menos 2, aqui é o mais 2. Do menos 2 até o mais 2 são quantas casas? Você conta aí, ó, opa, 4. Ok? Muito bem. Qual é a altura? A altura eu percebo que vai do 0 ao 2, então é 2. E aí quando eu divido por 2, vamos finalizar aqui. A altura vai ser 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Ok? Como ele não deu nenhuma unidade, então vai ser o A, né? Unidades de área. Tranquilo? Então, no final das contas, a minha resposta é esta. Certo? Esta aí. Então, cuidado. Muita gente poderia achar que tinha acabado aqui. Ok? Vamos para o item B. O item B, pessoal, creio que devo enxergar legal aí, né? O item B, ele agora me dá um triângulo bem menor. Deixa eu dar uma... Eita, agora aumenta demais. Pronto. Olha só, o item B, ele me dá também uma função modular, ok? Essa função modular, pessoal, eu sei que é modular por causa dessa quebra aqui, ó, tá vendo? Essa não continuidade aqui no comportamento da função, ok? Então, e tem uma reta horizontal aqui, uma função constante. De novo, elas vão se encontrar nesse ponto e neste outro ponto. Agora, que pontos são esses, né? São no outro ponto. Que pontos são esses? Pessoal, é o zero. Tá vendo aqui, ó? É o zero. Então, vamos calcular isso agora. Primeiro a gente vai descobrir esses dois pontos e depois a gente vai para a área. Beleza, vamos lá. Eu descobri que f de x é igual a g de x. Quem é o f de x? Menos 3. Desculpa. É menos 3 não, foi mal. É 0. Falha minha, hein? F de x é 0. Estou ficando cego aqui, né? E se encontrou foi no 0, não foi aqui não. Okay? Se você quiser, você também pode calcular aqui, viu? A gente vai calcular primeiro esse triângulozinho pequeno, depois esse triângulozão grandão, né? Que aparentemente esse aqui é o f de x. Beleza, então vamos fazer esses dois trabalhos em um só, né? Mata logo. Então, vou botar aqui situação 1. O f de x, vou dizer que é 0.
O que é que a gente acha, ok? Eu pensava que dá para confundir com esse aqui, né? Não tem problema não, vamos lá, então é bom que a gente treina. Fazer 2 vezes esse exercício. O g de x vai ser menos módulo de x menos 3, fecha módulo, mais 1. Pessoal, esse módulo aqui, na frente dele tem um menos. Então, quando eu passar ele para cá, ele vem positivo, né? Ele não vem mais um menos. E aí o 1 vai ficar lá sozinho, ok? Aplicando aquela definiçãozinha que nós trabalhamos agora há pouco, ó, você lembra desses dois aqui? Então, vamos lá. Se ele for maior ou igual a 0, eu só tiro as barrinhas verticais, né? O sinalzinho do módulo. E aí fica assim. Ok? Ficando assim, pessoal, nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, em que vai ficar 1 mais 3, x é igual a 4. Ok? Tá aí. Agora, cadê? Calma aí. Agora, se esse cara aqui, ó, x menos 3, for negativo, pessoal, aí eu tenho que trocar o sinal. Vou trocar o sinal por quem? Tenho de trocar o sinal por o oposto de 1, né? O oposto desse cara aqui, menos 1. Então vai ficar x menos 3 igual a menos 1. Espero que todo mundo esteja entendendo. Viu? Beleza. Equaçãozinha do primeiro grau de novo. Passo 3 para lá. Conclusão, 3 menos 1 é 2. Ok? Olha só, perceba que é exatamente os dois pontos que eu tenho aqui. Ó. O 2, o 3 aqui no meio e o 4. Então, 2 e o 4. Então, se eu estivesse analisando essa reta aqui do eixo X, os pontos em questão seriam esse. Ok? Aí, do 2 para o 4 são 2 unidades. Fazendo de cabeça aqui, viu, pessoal? Então, a base é 2. Aqui, ó, a altura é 1, certo? A altura é 1. Beleza. Então, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Então, a área aqui nessa situação seria 1. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a situação 2, que é a situação realmente que a apostila está pedindo, né? Que eu acabei me confundindo aqui. Mas não aproveitamos essa minha confusão e vamos aproveitar para exercitar. Porque, querendo ou não, a gente vai acabar fazendo 2 vezes a questão com situações diferentes. Então, no final das contas, foi bom, né? Pessoal, agora sim a situação que ele me deu, né? Que o f de x é menos 3. Agora sim. Né? Desculpa mais uma vez, minha confusão. Igualando a função com a outra, o que acontece? O f de x é menos 3. Beleza. Não tenho o que discutir. Já o g de x é menos módulo de x menos 3. Certo? Fecha módulo mais 1. Ok? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para o primeiro membro e o menos 3 vai para o segundo membro, como se fosse uma equaçãozinha normal. Ok? Uma equação sem módulo, digamos assim. Por enquanto, nem sei o que é módulo, não estou mexendo em módulo não. Ficar o 1 e o 3 que estava lá subtraindo vai vir somando. Beleza? Módulo de x menos 3. 1 mais 3, 4. Beleza. Depois, pessoal, que você se deparar com essa situação, olha só, um módulo igual ao número real. Quando eu tenho um módulo igual ao número real, aí eu aplico a definição. Então, ó, se x menos 3 é maior ou igual a 0, tira o sinal do módulo. Perfeito. Isso aqui, outra equaçãozinha fácil. 7. Professor, e se ele fosse negativo, o valor aqui dentro do módulo fosse negativo? Então você troca o valor aqui fora. Pronto. Só isso. Eu acho que fica quase que impossível a pessoa errar uma questão dessa, né? Então vai ficar mais 3
E menos 4 com mais 3, fazendo logo é menos 1. Terminei a questão? Não. Ok? Vamos calcular a área. Esse aqui eu vou escrever a área, por quê? Porque era o que realmente a questão estava pedindo. Ok? Então vamos lá. A área da situação 2. Então o que acontece? Vamos lá. Lembrando que a área é base vezes a altura sobre 2. Então vai ficar... Quem que é a minha base, pessoal? Pessoal, a minha base é desse ponto até este. Esse ponto aqui, ó, é o menos 1. Esse ponto aqui é o 7. Então, do menos 1 até o 7 são 8 unidades. Ok? A altura, pessoal, do menos 3 até o 1 são 4 unidades. Divide por 2. E aí, então, a área vai ser 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, 16 UA. Unidades de área. Beleza, galera? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, certo? Tem que me passar para a gente poder trabalhar isso melhor. Professor, muito fácil. Filezinho, melzinho na chupeta. O que eu tenho que me preocupar? Pessoal, quando a gente está trabalhando função modular, geralmente, na grande maioria das vezes, ele vai te empurrar para uma equação modular, certo? A não ser que ele queira saber o intervalo de alguma coisa, aí gera uma inequação modular, ok? E um terceiro caso mais raro é quando ele simplesmente trabalha módulo, definição de módulo, ok? Então, isso é um assunto mais básico, e eu creio que não seja o que esteja sendo cobrado pelo Enem e pela UF, ok? Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer agora? Só um minutinho. Esse assunto aqui a gente já acabou. O assunto que nós vamos começar agora, pessoal, tá bem aqui, ó, equação modular. Embora aqui nós já estejamos trabalhando equação modular, mas agora vai ser equação modular propriamente dito, ok? E aí o que acontece? Só um minuto. Pronto, aí. O que acontece? Nesse capítulo 2, do qual nós já começamos a estudar, pessoal, se você prestar atenção, esse conceito aqui eu já expliquei para vocês, ok? Do que é um módulo, o que significa módulo. A função nós também já trabalhamos, gráfico nós também já trabalhamos, aqui é como se fosse um resumão do capítulo. E aqui é a parte que me interessa, pessoal, e é isso aqui que eu quero trabalhar com vocês, ok? Equação modular, deixa eu diminuir aqui a minha fotinha, né? Sei que vocês vão achar ruim, mas é o jeito, senão vai tampar, beleza. Então, o que acontece? Nas equações modulares, pessoal, determina-se como equação modular, a priori, qualquer equação cuja incógnita, cuja letra esteja dentro de um módulo. Ou seja, se eu tiver uma equação e tiver um número dentro do módulo, aquilo ali não é equação modular. Não é só porque o módulo apareceu que é uma equação modular, não. Entendeu? Então, x mais módulo de menos 3 igual a 0. Isso é uma equação modular? Não. Por quê? Porque módulo de menos 3 é um número que nós conhecemos. Agora, quando eu coloco o módulo de x, isso caracteriza uma equação modular. Certo? Por isso que ele diz que é qualquer equação cuja incógnita, letra, esteja dentro do módulo. Ok? Como é que a gente resolve? Está aqui a definição que eu falei agora há pouco. Okay? Se ele for maior ou igual a 0, ele botou isso aqui separado, mas é a mesma coisa, ó, percebam. Se for maior que 0 ou igual a 0, a propriedade é a mesma, ok? Então, a gente trabalha isso basicamente da mesma forma. X igual a M, X igual a M. Então, a mesma coisa. Agora, a diferença é que, quando é positivo, eu também tenho que considerar isso aqui, ó, X igual a menos M, certo? Então, para usar termos mais simples, o que a gente vai resumir? Vamos voltar ali para o Paint. Não está querendo ir? Pronto, foi. Então, o que a gente resume? Vocês viram aí no resumo da UNO, em que ele caracteriza em 3 situações.
Número positivo, número nulo e número negativo. Já na grande maioria dos outros livros, eles se resumem apenas em dois. Maior ou igual a zero e negativo. Fica a priori a critério de vocês, ok? Então, qualquer número maior ou igual a zero, primeira situação, tira-se o módulo. Ponto. Acabou-se. Ok? Segunda situação. Essa é a primeira, você tira o módulo. Ok? Segunda situação é quando o quê? Quando ele for, desculpa, tira-se o módulo. Quando ele for negativo, né? Esqueci de botar aqui. X menor que zero. Beleza, adeus. Então, eu vou considerar trocar o sinal. Trocar o sinal. Ok? Exemplozinho clássico. Módulo de x igual a 4. Primeira situação. Só apagar logo isso aqui para não ficar confuso o que eu quero falar. Deixa só assim para não ficar confuso. Então, o que acontece? Como é que eu vou resolver uma equaçãozinha simples dessa? Tira-se o sinal do módulo, e troca o sinal. Pronto. Ok? Isso aqui, pessoal, está em harmonia com o que a apostila ela menciona aqui. Ó. Tira o sinal do módulo e troca o sinal do número. Pronto. Agora, se for negativo, aí, meu povo, você tem que tomar um cuidadozinho especial. Ok? Primeiro, antes de qualquer coisa, se eu colocasse isso aqui na prova, e aí? Pessoal, não pode ter um módulo negativo, então você diria que não existe x correspondente a essa situação, ok? Ou seja, não existe módulo, números cujo módulo seja negativo. Olha essa situaçãozinha especial. Olha só, pessoal, eu tenho um módulo aqui e aqui. Eu tenho um módulo na letra, na incógnita, e eu tenho um módulo aqui também, ok? Então, assim, basicamente são duas incógnitas, por assim dizer, ou uma incógnita e um número, ok? Então, a gente percebe que x e m pertencem aos reais, tranquilo? Então, o que é que eu tenho que falar aqui? E aqui, pessoal, nesse caso aqui, em especial, geralmente aparece módulo de x igual a módulo de 3. Mesmo processo, ok? Mesmo processo. Ou seja, módulo de x é igual ao módulo de 5. Como é que a gente resolve isso? X igual a 5 ou x igual a menos 5. Resolve-se do mesmo jeito se fosse módulo de x igual a 5. É a mesma coisa, ok? É isso o que ele está querendo falar. Que é o que eu estava falando, ok? Bem, continuando aqui, nesse resumão, ele menciona as inequações, pessoal. Essas inequações eu quero que você tome um cuidado especial. Por quê? Qual o cuidado que eu tenho que tomar aqui para eu não errar besteira? Primeira coisa, deixa eu tirar aqui a minha foto do meio para poder não atrapalhar. Pronto. Então, o que acontece? Na inequação, pessoal, ele está te dando um intervalo, ok? Então, o que acontece? Imagina que eu diga assim, ó, eu quero que o módulo de x seja maior que a. Então, ó, para ser igual a a, ó, tá o a e o menos a, beleza? Vamos supor, voltar aqui. Para ser, cadê o mouse? Para ser esse caso aqui, o que acontece? O que a gente fala? Diz que x é igual a 5 ou x é igual a menos 5. Não é assim que a gente faz? Beleza. Não tem novidade quanto a isso, né? Beleza, tranquilo. Agora, se eu quero que o x, imagina que lá na apostila, essa partezinha aqui, ó, é o a, o 5. Eu quero que o módulo aqui dê 5. Então,
tem que ser o 5 e o menos 5. Ok? Tá vendo aqui, ó? Eu quero que dê 5. Então, ó, o menos 5 aqui. Lá do outro lado, o mais 5. Tranquilo? Como é que eu vou fazer, então, caso eu quero que seja maior que A? Pessoal, para ser maior que A, vai ter que pegar esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo para cá, para a esquerda. E vai ter que pegar esse intervalo aqui para a direita. Ok? Em outras palavras, deixa eu printar aqui e jogar ali para o Paint. Pronto. Vou jogar aqui. Pronto, consegui aqui já. Não trabalhei, mas deu certo. Pronto, tá aí. O que acontece, pessoal? Aqui, vocês estão conseguindo enxergar com a mesma situação. Se eu digo que eu quero que o x, módulo de x, aliás, seja maior que A, nesse meu caso aqui A é um número, ok? Eu quero que ele pegue isso aqui, ó. Quero que ele pegue isso aqui, certo? Mas para ele pegar esse intervalo, o que acontece? A minha resposta, o meu x, vai ter que pegar esse intervalo aqui, mais esse intervalo aqui, ok? Então, em resumo, quando você se deparar com essa situação aqui, ó, módulo de x igual a maior que A, resposta, o teu x tem que ser maior que A, ok? Isso aqui, ó, esse intervalo aqui. Ou esse outro intervalo aqui. Como é que eu digo que esse é o intervalo aqui da minha resposta? O x tem que ser menor que menos A. Aí sim, x maior que A, eu estou me referindo a esse intervalo aqui que o cursor está em cima. Okay? Vou até colocar agora um retângulozinho para destacar. Estou focando aqui, ó. Tá vendo? Quando eu digo que o x tem que ser menor que A, eu estou destacando esse intervalo aqui, ó. Beleza? Qualquer número que eu pegar nesse intervalo aqui, pessoal, quando eu jogo no módulo, ele fica maior que A. Tranquilo? Exemplo. Vamos supor que o A aqui em questão seja o 5, né? Então aqui vai ficar menos 5. Vai ficar mais 5. Então, qualquer número antes do menos 5 ou depois do 5, o módulo dele é maior que 5. Ok? Vamos lá. O A é 5, lembrando. Vamos pegar um número bem aqui, sei lá, menos 6. Quanto é o módulo de menos 6? 6. 6 é maior que 5? É. Vamos pegar um número bem aqui, depois do 5, 10. Módulo de 10? 10. 10 é maior que 5? É. Lembrando que aqui é 5. Tá vendo aí? Um exemplozinho simples, facílimo. Professor, um exemplo em que eu vou precisar usar essa questão do intervalo, me diga aí. Principalmente, pessoal, quando eu estiver tratando de contradomínio da função. O que é o contradomínio? Não é mais não, são todos os valores possíveis de x. Então, tem situações em que o x ele é limitado, pode ser que ele não seja necessário ou possível ele adotar valores negativos ou zero, entendeu? Então, nesse caso aí eu vou limitar. Então, geralmente, quando eu estou calculando o contradomínio da função, entra muito na equação, entendeu? E vamos supor que nessa função, um dos limites dela, né, tem lá dentro dela um módulo. Aí, meu filho, vai entrar uma inequação modular, ok? Só que essa questão de inequação eu vou falar mais na frente, que é um negócio mais pesado, né? Tá aqui o que a gente acabou de falar. Tá aqui o exemplo que eu estava falando. Percebam. Opa, não foi, né? Eu morri de falar e a apostila não foi, tá aí. Tá aí o que eu estava falando agora, identificação do domínio. Perceba que essa função aqui, ó, é uma função que é raiz quadrada de 3 menos o módulo de x mais 2. Eu nem sei como é que vai ser um gráfico desse. Um gráfico desse é complicado. Mas o que acontece? A gente percebe que a função está dentro de uma raiz. A gente aprendeu que dentro da raiz não pode, em hipótese alguma, adotar valores negativos. Não existe raiz de menos 3 para os reais, né?
trabalhando real aqui, não é complexo não. Então, para os reais não existe valor dentro da raiz, um valor negativo. Então, esse valor aqui dentro, pessoal, que eu estou selecionando, tem que ser no mínimo 0 e os positivos, ok? Então, aqui, ó, esse valor aqui que eu destaquei, está aqui na frente, ó, olha aí para o cursor, e ele tem que ser maior ou igual a 0. Por quê? Porque estava dentro da raiz. Pessoal, olha só o que é que aconteceu aqui, ó. Gerou uma inequação modular. A gente acabou de tratar isso. Vou passar o menos 3 para lá. Certo? Deixa eu copiar isso aqui. Eu gostei dessa situação aqui. Vamos lá. Vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, viu? Dessa inequação aqui. 3 menos módulo de quê? X mais 2. Tem que ser quanto? Maior ou igual a 0. Beleza, garoto. Vamos lá. Então, vamos aqui para o Paint. Já copiei lá. Tá aí. Vamos agora estender isso aqui. O que é que acontece? Vou passar o 3 para o outro lado. Então, vai ficar menos módulo de x mais 2. Maior ou igual 0 mais, aliás, desculpa, menos 3. Pessoal, isso aqui, ó, vocês concordam comigo que 0 menos 3 é menos 3? 0 menos 3 é menos 3, certo? Se eu multiplicar tudo por menos 1, ok? Vou botar aqui de outra cor para destacar. Se eu multiplicar tudo por menos 1, o que que acontece? Esse sinal negativo pega o beco, esse sinal negativo pega o beco, e esse sinal da inequação troca, inverte. Vai ficar, ó, módulo de x mais 2, invertendo 3. Ok? E agora? Pessoal, volta de novo para a apostila. Vamos voltar lá. Aqui. Estão conseguindo perceber que o A aí é o 3? Conseguindo perceber? Olha só. Eu quero um valor que seja menor ou igual a 3. Eu quero isso aqui, ó. Pronto, aqui deu certo. Olha o mouse. Eu quero isso aqui, ó. No máximo 3, mas pode ser valor negativo também. Até o 0, ok? Porque o módulo só pega até aqui. Então eu vou pegar isso aqui. Só que na minha função, para isso aqui acontecer, olha só o valor máximo que ele vai adotar. Ó. Daqui até aqui. Ok? Porque tem que ser menor. Se fosse maior, eram os extremos. Se é menor, é o meio. Ok? Então vamos lá, vou descobrir esses dois números aqui. É muito fácil, né, descobrir. E aí eu já sei o intervalo desses dois, ou seja, vai do menos do número até o mais desse número. Então vamos lá. Como o número é 3, então vai ficar, quem é o oposto de 3? Menos 3. Menor ou igual a alguma coisa. Menor igual a 3. Eu só não entendi. O que eu fiz? Eu peguei esse 3, okay, que era o A, lá da imagem. Ó. De novo, fazer de novo aí que o Paint não tinha ido. Eu coloquei, mas não abriu. Olha só. De novo. Concorda comigo que o A daquela função lá é o 3? Então ele vai do menos 3 até o mais 3, certo? Aí fica, ó, ele vai do menos 3 até o mais 3, certo? Lembrando que esse mais não é que nada. Essa é a minha variação, pessoal. Ele vai do menos 3 até o mais 3. Tranquilo? Agora perceba que dentro dele não é só o x que está. É x mais 2. Então o que é que acontece? Aqui eu vou botar x mais 2, que é o valor que está dentro do módulo.
Aí, pessoal, eu vou passar o 2 para o outro lado, tanto no lado da esquerda quanto no lado da direita. Vai ficar assim, ó, passando para o outro lado. O 2 não está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Ficou só o x. E aí o 3. Opa, desculpa, tá subtraindo, né? Pronto. Agora eu sei que é um pouquinho complicado explicar isso, né, sem ser na lousa, mas tudo bem, tô dando o meu melhor aqui para ver se vocês entendem. Menos 3 com menos 2 é menos 5. Menor ou igual a x menor ou igual a 1, né, que 3 menos 2 é 1. Essa aqui é a minha resposta. Tranquilo aí? Como é que eu sei disso? Pessoal, eu tenho que prestar atenção que nesse intervalo aqui, na hora que eu substituir aqui, ó, o valor total tem que ser maior ou igual a 0. Então, qualquer número que eu não pegue nesse intervalo vai dar um número menor que 0. Exemplo, vamos pegar o 2. 2 mais 2, 4. Módulo de 4 é 4. 3 menos 4 é menos 1. Opa, negativo. O que acontece aí? Ele, pessoal, simplesmente eu peguei o número que estava bem aqui, ó, fora do eixo. Eu tinha que pegar daqui até aqui. Eu peguei o número que estava bem aqui, ó. Consequência, deu um valor fora do que eu queria. Agora eu vou pegar um número bem aqui, ó, fora também. Vamos voltar lá. Vamos lá. Um número menor que menos 5, menos 6. Vamos lá. Menos 6 mais 2 é menos 4. Módulo de menos 4 é 4. 3 menos 4, menos 1 de novo. Olha aí. Então perceba que realmente o intervalo que dá é do menos 5 até o 1. Qualquer número que eu pegue fora desse intervalo não vai dar certo. Tranquilo aí? Fácil, né? Eu sei que é difícil porque eu estou aqui sem a mesa digitalizadora e é um assunto um pouquinho delicado, mas que se você for devagarzinho você vai entender, certo? Olha só a conclusão que nós chegamos, pessoal, hein? A conclusão que chegaram bem aqui, ó, foi exatamente a que eu cheguei, ok? Claro que aquele simplificou, né? Aquele resolveu as inequações de uma forma que nós estávamos trabalhando, lembra? Aí ele simplificou aqui e aqui, jogou na reta, eu não fiz isso, não precisei fazer isso, e obtive o resultado final. Professor, eu quero fazer isso aqui, eu gosto, eu adoro fazer essas questões aqui, essas retinhas. Posso fazer? Vá, meu filho, se joga. Agora, caso contrário, quiser fazer do jeito que eu fiz lá no Paint, tá aí, ok? Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenha sanado algumas dúvidas do que talvez vocês tivessem. Vou passar um outro exercício agora para o final do dia para vocês resolverem e me entregarem também, tranquilo? Então, no mais, a aula por hoje é só. A gente já está chegando aí nos quase 40 minutos de aula. Agradeço aí a paciência de vocês, eu sei que é chato. Eu sei que não é para qualquer um ficar 40 minutos me escutando sem parar, né? Já estou aqui com a boca seca de tanto falar, mas aí o esforço de vocês há de ser recompensado, né? Lembre-se, enquanto que as escolas públicas estão caminhando a passos lentos por causa dessa pandemia, as escolas grandes não, elas estão trabalhando a todo vapor e nós não queremos ficar para trás. Então, vamos também dar o nosso gás, dar o nosso melhor para quando chegar o Enem, quando chegar a UVA, nós estarmos preparados